Se quiser acrescentar alguma coisa na apresentação que eu fiz, fica à vontade, começa aí que eu vou te seguindo. Então, vamos lá. Primeiro, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui e no meio de profissionais tão capacitados, tão gabaritados. Estava até falando com o Renato, falei, Renato, tô até nervosa, né? O pessoal, todo mundo ali com slide, com não sei o quê, e meus slides estão na mente. Claro que eu tenho um roteiro aqui para a gente fazer essa nossa abordagem. E o que eu vou tentar levantar aqui e defender é justamente as vantagens desses treinos online. Então, a gente vem falando, até para a gente trazer um pouco mais de leveza para esse momento que já está tão difícil, né? Que a gente vem vivendo com a pandemia. E eu acredito, sim, que a gente consegue ter um olhar mais positivo, apesar dos desafios que a gente vem enfrentando, né? Aquela frase clichê, se a vida está boa, agradeça, se está difícil, cresça. Eu acho que a gente está nesse momento do cresça. Então, a ideia desse nosso papo aqui é mostrar como que a gente pode crescer frente a esses desafios, como é que a gente pode se adaptar e trazer benefícios para a nossa vida e até para a nossa atuação nesse momento que a gente está em isolamento, que a gente está atendendo muito mais online. Uma das vantagens é essa que a gente está presenciando aqui. Por exemplo, eu estou em Manaus nesse momento e estou conseguindo conversar com vocês, que a maioria é do Rio, não sei se é a maioria do Rio, mas Reinaldo, a gente continua com diversos projetos, mesmo ele estando no Rio, estando aqui em Manaus. E o que nos possibilita isso é justamente essa tecnologia, a gente poder atender online, a gente poder fazer projetos online. Então, a bandeira que eu vou levantar aqui é quais são as vantagens desses atendimentos online, né? Então, o meu tema são as práticas de treino vocal em tempos de Covid. E, para mim, as práticas vocais em tempos de Covid, todas elas são online. Eu ainda não voltei a atender presencialmente, continuo atendendo só online. Eu trabalho com desenvolvimento vocal para cantores e atores, então não trabalho com reabilitação, sei que é uma realidade diferente da reabilitação, mas a minha realidade ela é da habilitação, do treino, né, do treino vocal. Então, capacitar os profissionais a se desenvolverem e a seguirem os seus treinos vocais. Uma coisa que a gente percebe muito na carreira do artista, o artista ele tem que estar o tempo inteiro se adaptando a novas realidades, né? E se adaptando a essas dificuldades, essas questões, até que a Márcia contou muito bem, né, desses desafios dos professores com a tecnologia e com o microfone. O artista ele enfrenta isso o tempo inteiro, o cantor ele enfrenta isso o tempo inteiro. Então a gente chega num bar e o som não está aquela maravilha, e você tem que se adaptar. Você chega num show, o seu retorno deu problema e você vai ter que se adaptar. O seu microfone deu problema e você vai ter que se adaptar. Então, a gente meio que está acostumado, né, a fazer essas adaptações, a criar essas alternativas para sobreviver nesse mundo que é bem hostil para a classe artística. É E isso para ainda fono, mais para os cantores, né? só te interrompendo um pouquinho, desculpa. Isso para fono é o tal que, quando a gente conversa, né, sobre cantores que a gente trabalha junto, meu trabalho com a Tati é muito em cima dos cantores, então é aquele negócio do custo e risco. O quanto esse cantor, nessas adaptações, tem um custo desse risco e é por isso que ele tem que estar, pelo menos no nosso ponto de vista, né, Tati? Tem que estar assessorado por esse tripé que é o professor de canto, o fonoaudiólogo e o médico otorrinolaringologista. Só te interromper para só acrescentar essa ideia, tá bom? Exatamente. Então, e até falar um pouquinho desse suporte aqui mais à frente, então, iniciando esse papo, falando realmente dos desafios que todo mundo enfrenta e a gente tentar não se focar só nas dificuldades, né? Até na minha atuação como preparadora vocal, o que eu peço sempre para os meus alunos e o que a gente encontra sempre é as pessoas quando vão cantar falam, ai, não gosto de nada, ai, tá tudo horrível. Então, olha sempre para o ponto negativo e a gente tem um pouco dessa tendência. Só que quando eu olho só para o que está ruim, eu continuo enviando a informação para o meu cérebro de retroalimentar aquela ideia do que está ruim. E para qualquer desenvolvimento, aqui falando do desenvolvimento vocal, mas para o desenvolvimento da vida como um todo, a gente precisa se focar no lado positivo para conseguir erguer esse lado positivo, né? Vou trazer várias historinhas clichês aqui. Tem aquela história do lobo, né? Tem um lobo que é mau e um lobo que é bom. Qual que fica mais forte? O que você alimenta mais.
Então, se eu continuar alimentando aqui o que está com problema, eu vou continuar vendo só problema. E aí, realmente, eu vou continuar retroalimentando a depressão, essa sensação ruim que a gente realmente tem frente a uma pandemia e frente a algo que nos coloca numa posição diferente muito rápido. Nos pede uma adaptação muito rápida, coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Então, eu acho que a gente pode, sim, olhar para algumas vantagens disso. Uma das vantagens, vou até citar algumas coisas que a Márcia falou, que os professores começaram a relatar e perceber nas gravações. Então, isso eu acho que é um ponto positivo. Acaba sendo um ponto positivo porque no que ele estar mais em contato com a voz dele, de uma forma mais próxima, ele acaba ficando um pouco mais atento a essas questões perceptivas da voz. Talvez ele até se sentisse cansado a semana inteira. Mas como ele estava ali falando, não estava tão pertinho da voz, não estava tão pertinho dessas questões, talvez isso passasse batido. Claro que a gente tem problemas tecnológicos e de adaptação, mas eu acredito sim que esse ambiente online, como a gente está tudo mais pertinho, ele estimula uma concentração maior, né? E ele possibilita a gente de trazer esse olhar um pouco mais próximo até para esse nosso instrumento voz. Então, seguindo aqui. Falando ainda dos cantores, a gente sabe que a grande maioria só treina com foco na performance, com foco no show. E todos nós perdemos os nossos shows. Como todos nós perdemos os nossos shows, todos os cantores perderam os shows, não tem mais show, né? O que você faz é uma live aqui, outra ali, mas até as lives já estão cansando um pouco, então até a quantidade de live diminuiu. Então, o que eu percebi, até de cantores vindo no meu estúdio virtual, né, se é que a gente pode chamar assim agora, muita gente relatando o destreino, percebendo, mas eu estava cantando bem, agora eu estou sentindo que a minha voz não me responde mais. E isso, eu acho que, tentando trazer sempre o lado positivo, isso traz um olhar para o cantor de que, olha, eu não posso treinar só no dia do show. Eu não posso me aquecer só antes de cantar. Eu preciso praticar sempre. Foi até uma aluna minha veio falar isso para mim, falou, poxa, eu tinha show sempre, não sentia, porque eu estava sempre treinando. E agora tem um tempão que eu não tenho show, comecei a sentir que a minha voz não me responde mais. Por que isso? Porque ela estava treinando constantemente e entrou em destreino. Então, o destreino, o princípio do treino, do desenvolvimento, é você manter constância naquela atividade, né? Até porque a gente sempre aprende através de repetições conscientes. Para eu adquirir qualquer nova habilidade, eu faço repetições conscientes. A partir dessas repetições, eu vou criando memórias musculares, eu vou tonificando a minha musculatura, eu vou aprendendo novos ajustes, vou conseguindo coordenar essas questões com mais facilidade. Quando eu paro de treinar, eu realmente vou perdendo. Falando disso, eu tinha um professor que ele dizia assim, uma semana longe do instrumento é um mês o instrumento longe de você. E isso, de fato, acontece. Reinaldo até tem dados mais científicos do quanto que a gente perde nesse destreino, não é, Rei? A cada 72 horas, se não me engano, a gente perde 2% de tonicidade muscular. Isso no corpo inteiro, mas na voz é a mesma coisa, né? Se a gente pegar a primeira fala da Cristiane Magacho, quando ela define com a dermatoglifia o perfil de fibras musculares que nós temos, é mais um dado que leva a esse raciocínio que você está falando. Então, se eu tenho explosão, resistência, se eu tenho flexibilidade e extensão, né? Cara, se eu parar de treinar, eu vou perder. E eu vou perder e eu preciso voltar a esse treino. Então, esse treino também tem um custo. Então, tem um custo, se eu paro, tem um custo maior também. Então, o que é melhor? Manter ou perder e tentar chegar? Então, sempre a linha de chegada vai ser pior quando você para de treinar. Sim, exatamente. Então, além de perder essa questão de tônus muscular, eu percebo que o que a gente perde primeiro são as capacidades de coordenação fina. Os ajustes são um pouquinho mais complexos, você de cara não tem mais eles. O que os meus cantores relatam com constância
Não consigo mais fazer o agudo. Ai, comecei a fazer aquelas notas e está falhando. Por que está falhando? Porque ele perde a capacidade, ainda mais se for um cantor que está no início de um trabalho de consciência vocal. Então, ele está começando aquele trabalho e ele para. Muitos cantores pararam por uma questão financeira e outros pararam simplesmente que eu não tenho mais show, eu não sinto mais necessidade de treinar. E fica um tempo sem treinar e fala, putz, não é que eu não podia ter parado de treinar? Porque você anda para trás, de fato, né? Não que você volte da estaca zero, mas a gente realmente retrocede bastante, inclusive, principalmente nas questões que tangem a coordenação motora fina. Então, fazer algumas trocas de registro, a gente sabe que para cantar, não sei se a gente sabe, está dizendo a gente eu, né? Uhum. Para cantar, na verdade, a gente vai empilhando memórias musculares e a gente coordena essas memórias musculares. Eu gosto até de usar a questão de... São arranjos musculares, né? Então, a gente tem arranjos musculares simples e arranjos musculares compostos, que eles são criados a partir de bases de memórias musculares. Então, a gente sobrepõe essas memórias musculares. Então, isso é a primeira coisa que a gente começa a perder quando a gente entra nesse destreino, né? É mais ou menos mal comparando, Tati, aquelas pessoas que falam assim, tem que fazer o corpo do verão, né? Então, ele começa a treinar em dezembro, quando o verão já está, né? Então, seria mais ou menos isso. Não vai conseguir, não adianta você querer, já no verão, ter o corpo do verão. E se eu penso em voz, é a mesma coisa, não adianta. Se você quer manter seus ajustes, se você quer manter sua saúde vocal, né? Aí é bem fonoaudiológico isso que eu estou falando. Se você não treinar, se você não praticar as prescrições, você não vai chegar lá. E a gente não faz milagre. Da mesma maneira que a Tati, como cantora e como professora de canto, também não vai fazer milagre, se a pessoa não fizer a parte dela, que é seguir lá o seu treino, né? A sua fichinha, seu fit vocal, né, Tati? Exatamente. A gente vamos falar do fit vocal também. É um projeto que a gente tem junto, que fala sobre... A gente justamente trabalha essa questão do condicionamento muscular, dessas consciências, e a voz da mesma forma que a gente trabalha numa academia de ginástica, né? Então, tá aqui no meu roteiro para a gente falar disso também. Uma outra coisa que eu vejo, falando dos treinos vocais nos tempos de Covid, muitos cantores com uma agenda muito cheia, às vezes não consegue ter um tempo para parar, treinar, para elevar a performance, porque uma coisa é eu treinar para fazer uma manutenção e outra coisa é eu fazer um treino para elevar a minha performance. Eu tenho uma cliente, mais de uma cliente, mas enfim, eu tenho uma cliente que ela sempre relata que ela não conseguia parar para fazer as aulas porque ela estava sempre muito cansada. E aí ela percebeu nesse momento da pandemia, como eu estou com pouco show, vou investir nas aulas de canto para elevar a performance, para ela conseguir fazer coisas diferentes do que ela já fazia. Então, ela está usando esse tempo para conseguir elevar a performance dela. E falando disso ainda, eu acho que agora, né, na pandemia, como a gente tem essa vantagem do treino online, né, que é a bandeira que eu estou levantando, que é bacana, né, o treino online, vou o tempo inteiro trazer coisas que falem do benefício desse nosso treino online. Um deles é a gente conseguir ter valores mais acessíveis, porque o custo é menor. Quando eu estou fazendo um atendimento online, eu não preciso alugar um espaço, eu não preciso me deslocar, eu não preciso de um transporte. Então, eu consigo ter valores mais acessíveis, além de ter a possibilidade de estudar com profissionais que não estão aqui perto de mim. Agora, há pouco tempo, o Rei até fez esse curso também. A gente teve um curso com uma professora dos Estados Unidos, né? Foi até uma ação do SEV, e que foi um preço super acessível, deu para participar. E se a gente fosse pensar no quanto custaria para trazer essa profissional no Brasil para fazer esse curso, e aí paga passagem aérea, e paga hospedagem, e paga a diária dela aqui do dia que ela não tá dando a aula. Então, isso ia sair muito mais caro. Então, a gente consegue com isso, porque as pessoas abriram a mente para esse universo online, que antes era fechado. Antes desse movimento da pandemia, onde a gente só pode realmente estar online, ninguém pensava nisso. Eu nunca ia pensar, não, vamos fazer um encontro online com a professora tal. Não, a gente falava, vamos trazer a professora tal aqui no nosso núcleo.
E aí isso ficava caríssimo e acabava empobrecendo o conhecimento para pessoas que não tinham poder aquisitivo para pagar. E hoje a gente tem um acesso mais fácil. Então, porque também a gente abriu a nossa mente? Porque muitas vezes a gente tem um preconceito do universo online. Eu já atendo online há muitos anos, antes da pandemia eu já atendia online, então eu atendo o Brasil inteiro, que é uma vantagem enorme, né, de estar no online. E quando tudo fechou, eu passei, e até quando eu vim para Manaus, muita gente falou assim, não, Tati, eu quero só o presencial, online não, eu não quero. E essas mesmas pessoas hoje me relatam que gostam mais do online. Eu, inclusive, estou gostando mais do online. Eu vejo melhores resultados no online do que com as aulas presenciais. Então, eu vejo essa vantagem, sim. Eu acho que a gente precisa se abrir, porque a gente fica muito preso aos nossos modelos antigos. E agora a gente está sendo forçado, né, a se adaptar a algo que já ia acontecer de qualquer forma. O mercado já estava caminhando para o online, muito. E a pandemia simplesmente acelerou esse processo. Fala, Rei. No aspecto fonoaudiológico, em voz, pelo menos eu só vejo uma dificuldade, é na hora da avaliação inicial, né? Porque contar com sinal sonoro de qualquer prova clínica por WhatsApp ou qualquer outro meio faz um corte, porque é MP4, né? Faz um corte de agudos. Então, acaba não tendo o material muito fidedigno. Mas em relação à terapia, para mim também eu concordo contigo. Foi extremamente acrescenta outras coisas, né? Você consegue ver mais o rosto da pessoa, a pessoa vê melhor o seu rosto e as trocas são muito faciais também. Então, eu tenho realmente gostado muito de fazer telefonoaudiologia, que tem agregado muitas coisas, de verdade. E ficou mais fácil para as pessoas também, né? Assim, no sentido de horário, locomoção de alguma maneira também fez uma otimização do investimento. Isso é importante também falar. Não que que eu esteja cobrando menos, tá? Porque isso também não acontece. A minha sessão presencial é o mesmo preço, mas no geral, para todo mundo, né, o meu deslocamento deixou de ser um custo e o deslocamento da pessoa também, por exemplo, né? Então, é uma coisa que na ponta do lápis ficou mais barato, inclusive. Sim, porque é isso. Não tem o deslocamento, não tem o preço que você gasta com a gasolina ou, de repente, o que você paga de transporte. O tempo que você fica até chegar na sessão. Eu tinha um cliente que ele morava em Itaguaí e eu atendi em Copacabana. Então, ele levava 2 horas, às vezes 3 horas, para fazer 1 hora de aula. Então, esse tempo ele custa também. Então, aqui não, eu estou no conforto aqui eu não estou na minha casa, mas enfim, estou no conforto aqui do meu espaço, do meu estúdio, fico menos sujeita a riscos também. Quem está no Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, então também não me desloco, posso estar mais pertinho da minha família, fecho uma porta aqui, faço a minha aula, abro a porta, já estou em casa, já consigo dar conta de tudo que eu preciso fazer. Então, eu acredito sim que tem essas vantagens de deslocamento, essas vantagens logísticas. Mas é claro que a gente precisa fazer adaptações. A aula online, ela é diferente, sim, da aula presencial. Ela é muito diferente e a gente precisa montar roteiros diferentes e ser capacitado para dar essa aula online. Uma coisa que a gente viu na pandemia e que é alarmante, né? Isso é algo que a gente precisa cuidar. Creio que até por uma questão financeira, a gente começou a ver 1 milhão de profissionais dando cursos online, né? Aula de canto online, todo mundo dá aula de canto online. Apareceu um monte de gente da aula de canto online, você não sabe nem de onde surgiu. E isso é muito perigoso. E por isso que profissionais... E às vezes a gente vê, não sei se você percebe isso, Rei, os profissionais que são mais capacitados vieram para trás. Não, peraí, não sei se o online, não sei se vai ser bacana. E aí acabou que no mercado por exemplo, dos professores de canto, que a gente não tem uma certificação, não tem um conselho que lute, que defenda os nossos direitos, a gente acabou se vendo dentro de um mercado disputando com pessoas que realmente não tinham capacitação, que estavam ali, só tinham mais expertise no marketing e acabava vendendo mais, e os profissionais mais capacitados se recolhendo, pensando, não, acho que não vou atender online, vou esperar a pandemia passar.
E aí o cliente, o cantor, o aluno, ou a pessoa que tem o interesse na aula de canto, ela acabou ficando nas mãos de pessoas que não estão tão capacitadas assim, porque às vezes a gente fica com um preconceito de não vou atender, e aí a pessoa, como é que é aquela frase do o grande perigo não é o barulho dos maus, mas é maior o silêncio dos bons, né? Então, enquanto pessoas que têm a capacitação, que têm esse conhecimento nas mãos, começaram a se fechar, as pessoas que não estão nem aí começaram a ganhar um mercado. E isso eu acho importante a gente falar, e eu acho importante a gente ter um movimento de mais gente falando das vantagens de se atender online. Porque senão quem está falando das vantagens de atender online é só o cara que realmente não sabia atender nem presencial. E aí ele foi para o online como como um recurso financeiro. Então isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente levantar esse papo nas nossas rodas, né? Falar das vantagens e como a gente pode criar estratégias e se capacitar para atender online. E aí, de repente, entrar um pouquinho nesse tema do online. O Rei falou sobre essa questão da gente ter uma dificuldade, sim, do auditivo, né, de perder algumas frequências. E, em função disso, a gente precisa instrumentalizar ainda mais o nosso cliente, que é uma outra bandeira que a gente levanta há muitos anos, né, Rei? Que é de entregar autonomia para o cantor. Sim, é fundamental. Uma coisa que sempre me revoltou dentro do universo ali musical é que todos os outros músicos, eles querem aprender alguma coisa, tipo o cara que toca violão, ele entra ali e joga cifra, ele tem 1 milhão de cifras para ele aprender a tocar. Agora a gente até tem mais orientações, a gente tem até mais cursos online, cursos de canto, mas a maioria desses cursos não entrega autonomia. Eu te jogo um monte, eu sei que eu tenho uma coleção de curso online, todo curso online que sai, eu compro até como material de pesquisa, então, para eu ver como é que está sendo essas abordagens e tal. Então, a maioria, se não quase todos mesmo, a maioria, ela entrega os exercícios, te mostra lá, ó, aula 1 é isso, aula 2, blá, 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 mas ninguém te ensina a usar o curso. Parece que é um curso que foi feito, olha só, vou te dar esse curso aqui, mas é para você me contratar. Então, não é isso? Você pega um curso e aí acaba sendo contraproducente, porque a pessoa compra aquele curso, não, vou fazer tudo, do início ao fim. E aí, de repente, eu estou gastando um maior tempão com um exercício que está me prejudicando. Eu não sei o que fazer. Ou então, eu fico pegando aulas online ou dicas online sem saber o que serve para mim. Eu tenho muito medo disso, dessas dicas. Sim. Sim, porque só serve essas dicas. Eu acho que a internet é uma ferramenta incrível, mas ela só serve para se você souber qual a ferramenta que você precisa colher. Se você não sabe, você está pegando qualquer ferramenta ali, só vai se machucar. Então, no online, eu penso que a grande preocupação é com essa capacidade de instrumentalizar o nosso cliente, ou seja, criar ali estratégias para que ele consiga ter autonomia, ele consiga conhecer o corpo dele. Então, fazer, de fato, um gabarito de execução. Então, a primeira coisa para um treino online, claro que a gente tem que avaliar as questões técnicas, então a gente estava falando de microfone, de fones, né? Então, ter um fone que vai te dar um retorno bacana, que você vai conseguir ouvir bem a voz do aluno, ter um microfone que o cara vai conseguir entender bem qual é o exercício que você está fazendo, mas principalmente afinar o seu ouvido, porque o professor de canto ele trabalha principalmente com informações percepto-auditivas. Sim. Né? O fonoaudiólogo, você ainda tem, eu uso um software aqui, mas o professor de canto é percepto auditivo o tempo inteiro. Eu consegui ouvir o som e saber que tipo de ajuste muscular que me entrega que som correlato, né, Rei? Mas na prática fonoaudiológica, Tati, na verdade a análise auditivo-perceptiva ela é soberana, ela é mais evidente ou melhor considerada do que num programa. Então, no programa, ele nos dá registros e bases de comparação, mas é sempre a auditivo-perceptiva também, tá? Porque isso é bem da clínica mesmo. Tem essa questão aí também. Então, a gente acaba que o online para o presencial,
se eu tiver um bom áudio, ele não faz tanta diferença. E o professor, eu acredito que sim, que o professor, para dar aula online, ele tem que estar muito mais capacitado do que o professor que dá aula presencial. Imagina. Porque eu preciso conseguir fazer contas ali de, peraí, eu não estou ouvindo o som muito bem, mas deixa eu calcular aqui a boca, a língua, como é que está a posição, como é que está saindo esse som, pedir... eu faço direto isso com os meus clientes, eu peço gravações diferentes, não vejo ele só dentro da aula, então grava depois, grava num software melhor, indico alguns programas para que meu cliente tenha coisas mais baratas e coisas que são mais caras também, porque o mercado tem coisas de qualidade, né? Tem equipamentos de qualidade que não são tão caros, porque também a gente não pode pensar num universo só para quem tem um grande poder aquisitivo. Inclusive nas plataformas. Nós temos plataformas gratuitas e temos plataformas pagas. O Zoom é uma plataforma excelente, mas se eu for fazer uma reunião em grupo, ela é paga. Mas a gente tem o Skype, que é uma plataforma gratuita e que oferece basicamente as mesmas coisas, as mesmas funcionalidades do Zoom. Aproveitando que eu estou entrando aqui falando de plataformas, antes de falar das estratégias, com o tempo ali, com a pesquisa nas plataformas, eu descobri que outros problemas que a gente tem às vezes, que não estou ouvindo direito essa frequência do aluno, tem nas configurações de áudio, a gente consegue também mexer nesse tipo de configuração. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que ver aqui no Zoom, configurações de áudio, ele tem um lugar onde está escrito redução de ruído externo. Essa redução de ruído externo tem que estar baixa ou desativada, porque o Zoom e o Skype e as outras plataformas identificam o som do violão ou esses sons de né, os vibratórios, os fricativos, ele identifica tudo isso como ruído. Então, ele vai cortando essas frequências. Então, eu preciso mexer nas configurações, desativar esse atenuador de frequências ou supressor de ruídos, para cada plataforma tem um nome diferente. E outra coisa que a gente precisa marcar ali nas configurações, tem uma abinha que vem escrito ajuste automático do volume. Esse ajuste automático do volume também tem que estar desmarcado, porque a gente precisa de um feedback de dinâmica, se ele está fazendo mais forte ou mais baixo. Com essa casinha, essa caixinha marcada, a plataforma faz uma compressão, então você não consegue ouvir direito essa quantidade, né, se está crescendo muito ou não. Então, é outra coisa que a gente precisa estar atento quando a gente mexe na plataforma. Então, a gente precisa se adaptar e se capacitar e estudar também as plataformas, estudar a tecnologia. E falando das questões de tecnologia ainda, os fones, como eu comentei ali no iniciozinho, né? Existem fones, como esse que eu estou usando, que é o Sony CH510. Esse fone, ele tem um microfone embutido e ele me manda um retorno da minha voz. E essa outra tecnologia dos fones por condução óssea. Então, para terapia vocal, é fantástico. E a outra vantagem do fone por condução óssea, que eu não estou com ele aqui, mas depois eu posso colocar lá no meu Instagram, é que eu consigo usar o fone com o Audio Voice, com o Mindvox, enfim, com algum desses equipamentos de retorno auditivo. Então, coloco ali a música e consigo ouvir a minha voz por via aérea mesmo, que esse é o grande desafio. Era um grande desafio enquanto a gente não tinha essa tecnologia de fones por condução óssea. Quer falar alguma coisa, Rei? Tá com fogo aqui. Não, tá sensacional. Na verdade, só tô aqui para dar apoio e a gente fazer alguns comentários, mas tá tranquilo. Acho que tá na linha muito legal. Acho que deve estar tendo perguntas que eu tô vendo o chat aqui pular, mas como eu sou míope, eu teria que me aproximar muito, mas tô deixando também não estou nem olhando para as perguntas. Então, então no finalzinho a gente olha essas perguntas e vai respondendo, é isso? Exatamente. Por enquanto não tem pergunta, não. O pessoal está só comentando, interagindo e gostando bastante mesmo. Que bom, pelo menos é um bom feedback. Então tá Maravilha. certo. Bom, então, seguindo aqui. A didática para o online, ela é diferente e penso que ela precisa ser acelerada. No dia a dia, a gente vê que muitas pessoas, além de no online ele ser um pouquinho mais cansativo, às vezes a gente perde um tempinho com esses ajustes
tecnológicos, né? Esses ajustes de, mexe na configuração, não estou te ouvindo, peraí, liga o fone, desliga o fone. E aí, para que a gente também não perca tempo de aula, a gente precisa de estratégias mais assertivas para o online. Então, a primeira delas, agora voltando um pouquinho para trás, que é sim essa questão de instrumentalizar melhor o nosso cliente, que vai nessa defesa de entregar autonomia para o cara. Então, eu acho que a gente acaba sendo mais forçado a entregar mais autonomia para o cliente, que é uma coisa que também a gente ficava com esse receio, até por essa questão do custo-risco vocal, mas que é necessário. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela vai cair, ela vai bater a cabeça, assim que ela vai aprender. A gente só aprende assim, né? Então, tem que ter autonomia, porque senão ele nunca vai conseguir fazer sozinho. Ele sempre vai ficar dependente de alguém, porque fica dependente, ele fala, não vou tentar buscar isso em mim, porque eu vou perguntar para o professor. Eu tenho alguns alunos que eu tenho que brigar com eles. Cara, você não tem que depender de mim. Me diz você, como é que está o seu som? Então, criar eu acho que são esses gabaritos mesmo, criar gabaritos para que o cara consiga se perceber. Olha, então, o que eu faço aqui, que eu percebi que funciona mais nos treinos, né? A pesquisa que eu comecei a fazer quando eu estava montando o meu curso online era disso. Como eu faço um curso que o cara realmente vai saber estudar sozinho? O curso vai conseguir entregar para eles. Então, a primeira coisa que eu faço é usar ferramentas de autoanálise. Então, já de início, como se fosse uma anamnese, só que uma anamnese com alguns detalhezinhos do que ele precisa observar. Então, começa com tabelas de autoanálise. Primeiro, o que você quer na sua voz, o que você não gosta, o que você não gosta, Vou fazendo perguntas para ele, primeiro para ele começar já a olhar para esse instrumento voz. Saí do só sentei, vai lá, faz o que você quiser comigo. E aí tirou o professor da frente dele, ele não sabe mais o que fazer. Que era um modelo antigo, que eu brinco que é o professor manobrista, né? Que é, vem com a voz para cá, vai com a voz para lá. Para, isso, esse é o som que quem quer. Esse é o som que o professor quer. Para o cara conseguir fazer o som que ele quer, ele precisa conhecer as ferramentas. Ele precisa saber o que ele manobra e que som que aquele ajuste muscular entrega para ele. Então, com o online ainda mais, e o que eu busquei fazer com o meu curso online também foi isso, entregar essas ferramentas para que ele conseguisse se autoanalisar. Então, a gente trabalha com diversas tabelas, com esses gabaritos perceptivos. Então, sempre que eu passo os exercícios para os alunos, eu vou dizendo, olha, depois mando a questão para casa, você pode ser que você perceba isso, aquilo, você não pode sentir isso. Monitoro com ele, mando ele treinar em casa. Ele continua me manda áudios por WhatsApp, me manda por e-mail, eu gravo num software melhor, cada um tem uma realidade e a gente vai adaptando essa realidade. Mas ensinando o cara a ouvir, perceber o seu corpo e fazer aquele ajuste. E, seguindo nisso, o que eu vejo conversando com outros professores, todos eles me relataram que para fazer os atendimentos online, precisaram montar um processo mais assertivo e mais organizado. O que é outra coisa que eu acho vantajoso. Tirou a maioria das pessoas da sua zona de conforto. Não, eu chego ali, sento no meu piano, penso na aula do cara na hora que eu estou ali com ele. Isso, mexe um pouquinho para lá. Não, estou vendo. E assim não, quando eu vou dar aula online, para eu ser mais rápida, mais efetiva e ter de fato resultados, eu preciso ter uma aula organizada, montar um roteiro, início, meio e fim, qual é o objetivo dessa aula, entregar para o meu cliente qual é o objetivo dessa aula, o que ele tem que buscar, o que ele tem que buscar ao longo dos treinos dele na semana, e aí ele para de ficar tão dependente de mim e consegue ter essa independência, e eu consigo ter certeza que mesmo no online ele está tendo um resultado positivo, inclusive nos cursos em grupo. Isso foi... A gente já está aqui... já estou finalizando aqui, correndo, que estou vendo no nosso horário seguindo. A gente teve uma experiência, está tendo uma experiência muito interessante agora com o Clube Vocal Só para Mulheres, que é uma aula... É um curso... Não vou falar nada não, mas tudo bem. Não, a gente vai ter um misto também. Calma, que a gente vai ter o clube misto, clube vocal misto. Polêmica. E temos o nosso também, que também é misto, que a gente pode falar um pouquinho sobre
sobre esse nosso projeto do Fit Vocal. Mas, Mas enfim. fala desse clube, é muito interessante, eu acho a ideia bem legal. Estou brincando, mas eu realmente acho muito legal. A gente lançou esse clube vocal só para mulheres porque foi no mês das mulheres e a gente queria fazer um carinho para as mulheres e que as mulheres às vezes ficam meio de lado, né? A gente queria uma coisa que a bandeira de mulheres tem que ter voz ativa e essa questão da coordenação vocal não é só para cantores, a gente sabe muito bem disso. Então, é para falantes, a gente usa a voz, eu sempre brinco de pedir o cafezinho na padaria até cantar a ópera no Teatro Municipal. Então, a voz está presente o tempo inteiro. Então, a gente conhecer e saber coordenar a nossa voz muda, inclusive, as nossas relações interpessoais, né? Então, eu consegui, se eu quiser ser mais docinho, falar, hey, faz aquilo ali para mim, vai, eu boto uma vozinha assim. E você manda, vamos, faz! Né? Então, ter essa coordenação vocal, ela faz com que a gente tenha resultados mais efetivos na nossa comunicação como um todo. E aí, por isso que a nossa primeira turma foi o Clube Vocal só para mulheres. E aí, falando um pouco dessa experiência, né? Quando eu lancei essa ideia para pessoas, meu Deus, mas um curso em grupo com pessoas, com um grupo heterogêneo, iniciante, aberto para qualquer pessoa, e online. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem uma latência, não vai dar para todo mundo exercitar junto. Então, há alguns anos eu venho experimentando essa questão dos parâmetros vocais, trabalhar com parâmetros vocais e gatilhos de memória. Então, a gente tem alguns gatilhos de fonemas, que quem é da fono que sabe que funciona. Então, alguns fonemas que já mobilizam certas estruturas do trato vocal com um formato. Então, essa associação, e é assim que a gente trabalha com os vocalizes, né? Através dessas associações de fonemas que montam e fazem com que a pessoa perceba aquela movimentação do trato vocal. Então, a gente trabalhando com esses gatilhos e essa instrumentalização, né, esse gabarito percepto auditivo, a gente está vendo resultados incríveis que eu nunca tive nem num curso presencial, em grupo. Porque como a galera fica muito mais, estimula a concentração, porque está todo mundo aqui, vendo muito como é que está o lábio, como é que está, né, a posição da boca, como é que está o queixo, como é que está o pescoço. Isso ajuda na concentração. E como a gente tem esses protocolos de parâmetros vocais e gatilhos, o que a gente percebe na primeira aula, a gente ficou até bem espantada que a gente passou o treinamento. E no final daquela aula, pessoas que nunca tinham feito aula nenhuma, todas conseguiam executar as ferramentas, perceber nas outras, percebi, ela fez certo, não, ela não acertou, e conseguiram identificar aquele registro na música. Que legal, que legal. Foi fantástico. Então, é mais uma forma que a gente vê que, de fato, o treinamento online ele traz muitos benefícios. Sim, claro que tem as suas desvantagens, como tudo na vida, mas vale a pena investir em capacitação para que a gente possa cada vez mais dar treinos online, telepresenciais, com mais qualidade. E é isso. Para a gente fechar aqui, eu acho que vou fechar com a mesma frase que eu comecei. Se a vida está boa, agradeça. Se está difícil, cresça. Então, a ideia agora é a gente crescer, a gente se capacitar e conseguir levar a voz, manter os nossos treinos vocais para cada vez um número maior de pessoas. Muito obrigada. Tati, eu que agradeço, acho que a gente que agradece aqui. Gente, só para contextualizar também, porque eu e a Tati, a gente trabalha há muito tempo já com figurinhas, trocando figurinhas com o mesmo sujeito, né? Então, tem cantores que ela me manda, eu mando cantores para ela, e a gente se reúne, quando estava no Rio de Janeiro, se reunia presencialmente, mas a mudança dela e a Covid não mudou nada o nosso contato, a gente continua em muito contato, talvez até mais, né, Tati? A gente tem trocado um bolão, né? E é importante, assim, essa situação com a fonoaudiologia e o professor de canto, ser muito próximo, ainda mais a Tati, como é cantora também, nossa, mais uma qualidade interessante, a gente consegue entender um trabalho do outro, e a gente consegue somar isso. Somar tanto que a gente consegue ter projetos juntos. Não só a Tati, tem a Thaís, tem a Valéria Correia, tem uma penca de gente, né? O Du Macete, que também é aluno aqui da Veiga, que é professor de canto, né? Putz,
eu tenho problemas de citar as pessoas que eu vou acabar esquecendo, mas tem um mundo de gente que tem esse tipo de raciocínio, né? E como a gente tem aqui um público de fonoaudiólogos ou futuros fonoaudiólogos, é interessante, eu sempre faço isso, é interessante reforçar essa ideia é muito importante, que a gente esteja caminhando em conjunto. Trabalhe com pessoas que sejam compromissadas e responsáveis. Assim o nosso trabalho cresce mais e mais, tá bom? Tati, muito obrigado, mas vamos ver as perguntas. Dona Obrigada, para mim Tamara, é uma honra. é sempre, para mim é uma honra tripla. Olá! Então, pessoal, agradecendo muito, mas eu tenho a pergunta aqui da Elo, só que ela não está podendo, a Heloísa Sodré. Ela não está podendo abrir o microfone, então ela me mandou escrito e eu vou ler, tá bom? Tá bom. Ok. Ela não quer mostrar a voz dela é muito legal. Tati canta. Ah, Tati, eu indiquei você para a Elo, na verdade. Eu não sei se ela entrou em contato contigo, mas lembra? Legal, não, acho que ainda não. A Heloísa é essa aluna. É só uma curiosidade sobre o fone. A via óssea, por ser uma via menos sensível do que a via aérea, o fone por condução óssea não atrapalha a percepção, atenuando os agudos na voz, não? Se for, é até muito interessante para pacientes com perdas auditivas condutivas. Sim, uma das coisas que eles falam sobre fone, né, desse fone de condução óssea, é que ele serve para pacientes para pessoas que têm perdas auditivas, porque ele usa a condução óssea. E sim, perde frequência. Para dar as aulas, às vezes eu não gosto, para dar aula de canto, porque realmente ele perde frequência. E para ouvir música, ele também não é tão. Não é que não dá para ouvir, mas é tipo, sabe aqueles radinhos de pilha? Que tem Então é isso, a gente perde muita frequência de grave, na verdade, principalmente, o que eu percebo nesse fone. Mas para estudar é bacana, para estudar canto é excelente, porque eu escuto a música, eu tenho a referência da música e eu continuo tendo a minha referência de percepção aérea, né, da voz. Então, para dar as aulas de canto não, mas talvez para os professores pode ser interessante, porque eles não precisam ter tanto detalhe de frequências vocais, né? Então, o professor, não o professor de canto, né? O professor normal. É normal, gente, é normal também. Não é normal, é verdade. Nossa, tu falha horroroso. Quer dizer, mais ou menos, tá? Mais ou menos, tudo bem. Mas eu não sei se tem alguém da audiologia, a Rita estava aqui mais cedo, não sei se ela está aí, mas o que eu lembro da áudio mesmo, né? Então esse condutor ósseo vai lembrar um pouco daquele arco ósseo mesmo da audiometria, que a gente consegue perceber o som, mas não por via aérea, por via óssea. E é claro que vai cortar as frequências, eu acho que é um pensamento meio de causa-consequência, né? Eu acho que a gente vai conseguir isso. Se a Rita estiver aqui e puder dizer alguma coisa, beleza. Não sei se ela está. Acho que não. Rita não está mais todos os reviews que eu vi, todas as pesquisas que eu vi, das pessoas falando, independente de ser o melhor fone de condução óssea do mundo ou o pior, todos têm essa carência de mandar realmente uma frequência de qualidade. Porque não é possível mesmo, né? É porque o som grave, ele é tátil sinestésico, então ele é ósseo, né? Então a gente consegue escutar. Se eu fosse surdo, eu escutaria o som grave, porque ele entraria na minha pele, né? Pelos meus ossos. E o som agudo, não. O som agudo, eu preciso realmente de mais elaboração auditiva. E o arco ósseo ou um receptor ósseo vai diminuir isso ou anular isso, possivelmente. Sim, mas tem suas vantagens. Né? Tem. Eu achei sensacional a ideia. De verdade. Mais alguém, Tatá? Não, eu só queria pedir para ela repetir o nome do fone. O modelo. Na hora, né? Sony é o Sony CH510. Beleza, vou escrever aqui. E o de condução óssea tem várias marcas assim no mercado. Eu vira e mexe pula aqui naquelas propagandas de Instagram para mim também. Mas, enfim. Esses fones de condução óssea, né? Isso, tem pulado para caramba. Não sei se o Instagram tem aqueles cálculos, né, que identificam você, né? Então, eu vira e mexe, estou procurando microfone, enfim. Aí aparecem as propagandas. Eu já vi várias propagandas desses microfones, mas não dei muita atenção para eles no primeiro momento. É legalzinho. Uhum. É incrível, mas vale a pena. Mais alguma coisa, Tatá? Só relembrar que eu estou botando a lista de presença. Quem já assinou não precisa assinar novamente. É isso aí, viu? Tati,
Muito Muito obrigada, Rei. obrigado. Eu que Fiquei agradeço. muito feliz. Obrigada a todos vocês. E para mim foi uma honra estar participando aqui desse evento da universidade que Do eu Veiga de Almeida. Não sei se vocês sei. repararam, mas o meu fundo, para quem estava com saudade, ó, tcharam, é Olha, aquela parte de trás da Veiga de Almeida. Então, se sintam em casa. Tati, em nome da Universidade de Veiga de Almeida e do curso de Fonoaudiologia, a gente agradece a sua participação, você é sensacional, enfim, muito obrigado. E feliz Dia da Voz para todos nós. feliz Dia da Voz para todos nós. Tchau, tchau. Então Obrigada. tá certo. Gente, dando sequência, agora eu vou chamar a minha amiga Fernanda Limoeiro. Deixa eu pegar aqui. Estou aqui. Eu tô te vendo. Olá, boa tarde a todos. Boa Obrigada tarde. pelo convite, meu amigo. Obrigada pelo convite da faculdade também. Agradeço imensamente. Para mim é uma honra estar com vocês. Não sou professora, sou da clínica, Reinaldo sabe disso. Ataco diretamente com os pacientes, meto a mão na massa, mas não deixo de ser bastante estudiosa. Estudo muito, trabalho numa clínica, tenho meu próprio